A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2020, estou entrando no 7º dia de oração e aproveitando, no final da oração eu faço a leitura do livro A Revolução dos de um Talento. Hoje eu estou no capítulo 5, já lemos parte do capítulo 5 ontem e hoje eu vou dar continuidade. O objetivo desta oração é realmente que as pessoas venham aqui na minha casa todos os dias de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, fazerem suas orações, compartilhar da palavra, tirarem suas dúvidas. Eu estarei aqui sempre à disposição de todos os amados. Vamos fazer uma breve oração aqui para iniciar essa leitura, para que Deus nos abençoe com mais este dia maravilhoso. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por permitir eu, estas manhãs, poder estar aqui, Senhor, compartilhando um pouco, Pai, dos seus ensinamentos, Pai, e daquilo que o Senhor deseja de nós, Pai, pois a Tua palavra é a verdade, Senhor. Venho, Pai, me entregar a Ti, Pai, como instrumento do Senhor. Que o Senhor, Pai, traga as pessoas que necessitam de ouvir a Tua palavra, Pai, de ter entendimento do viver na Tua graça, Senhor. Pois eu creio, Pai, que o Senhor já vive em mim e vive em todos aqueles que o têm como Deus único, suficiente Salvador, e que creem em Ti, Pai, pois o Senhor é a vida, o Senhor é a esperança, Pai. O Senhor é o alimento de todos os dias, Pai. Sem Ti não somos nada, Pai. Mais uma vez te agradeço e te engrandeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amados. Eu estava no 5º capítulo, né? O 5º capítulo fala sobre os ministros do Novo ou do Velho Testamento. E aí, neste capítulo, eles dão uns exemplos, né? O que são ser esses ministros. No exemplo 3, no Velho Testamento, a unção não era derramada sobre todo israelita, mas ocasionalmente sobre reis, sacerdotes e profetas. Mesmo assim, não havia uma habitação permanente, mas a unção vinha sobre eles apenas em alguns momentos. Muito diferente disso, a realidade do Novo Testamento, hoje a unção habita em todos nós e permanece em nós. Nós precisamos mesmo de uma unção nova? Você não precisa de uma unção nova, somente precisamos de uma nova unção caso a unção que possuímos se acabasse ou ficasse velha. Mas a verdade do Novo Testamento é que a unção permanece em nós e ela não envelhece. Eu sei que afirmar isso pode ser muito complicado, pois estamos habituados a receber a ministração da unção. Estamos sempre buscando uma nova unção. No entanto, você sabia que a palavra unção ou ungido, referindo-se aos crentes, só pode ser encontrada em apenas 3 passagens no Novo Testamento. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, ou melhor, na epístola de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aí também em 1 João agora, 2, capítulo 20, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E a palavra diz também em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é a verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Você crê nisso? Você já foi ungido por uma unção completa? Você não precisa de uma nova unção,
porque aquela que você recebeu desde o início foi muito poderosa e permanece em você. Mais uma vez, o problema é o pensamento de que perdemos a unção quando pecamos e falhamos. Presumimos que a unção depende de nossa performance espiritual, mas tudo nos foi dado como parte de nossa herança em Cristo. Não depende de nós, mas da obra completa de Cristo e da nossa fé nos apropriarmos dessa realidade. Muitos vivem com base em suas emoções e imaginam que não possuem a unção quando não a estão sentindo. Invariavelmente, é a acusação na mente que nos impede de sentir a unção. No entanto, a verdade não depende de nossas emoções, mas permanece em nós. Não estou dizendo que não podemos orar uns com os outros e que isso não tenha poder. O que estou dizendo é que buscar uma nova unção significa que deixamos de ser ungidos. Nova unção significa que deixamos de ser ungidos ou perdemos a que possuímos. Muitos estão sempre procurando alguém ungindo para que possam receber ministração, mas tal atitude produz uma vida cristã infrutífera. Quando deixamos de perceber a unção em nós, precisamos declarar a verdade de que ela permanece em nós. A palavra de Deus diz: devemos nos encher do Espírito constantemente, falando com salmos e hinos e cânticos espirituais. Em Efésios 5, versículo 19. Mas esse enchimento não é uma nova unção, é uma erupção daquela que já está em nós. Precisamos crescer na unção, mas não precisamos realmente de uma nova unção. O quarto exemplo. No Velho Testamento havia uma classe sacerdotal. No Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes do Senhor. Se você quiser crescer espiritualmente, precisa mesmo de se tornar um pastor ou um missionário. Se você quiser, aqui é uma pergunta, né? Você precisa se tornar um pastor ou um missionário? Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Toda região possui algum tipo de classe clerical. Todas elas possuem algum tipo de sacerdote, que está acima das pessoas comuns, mas hoje todos somos um em Cristo. Em Gálatas 3, versículo 28, nós podemos ver isso. No Velho Testamento, somente poderia crescer em Deus alguém que fosse sacerdote ou profeta. Não era algo disponível a todos. Mas no Novo Testamento, todos podem crescer em Deus, porque todos foram feitos sacerdotes. Crescendo na igreja, eu vi este pensamento muitas vezes no meio dos jovens. Se você é um jovem crente apaixonado, então só há realmente uma direção na qual possa ir. Você deve ir para uma escola bíblica ou um seminário, de modo que possa se tornar um pastor ou fazer algum tipo de missões. Por quê? Porque este é o mais santo chamado de Deus. Estes são aqueles que realmente levam a sério a vida cristã e são realmente espirituais. Esta é uma das formas mais perversas de pensar existentes. No corpo de Cristo hoje, a ideia de que há alguns que são mais santos e mais chamados por Deus. As Escrituras pintam um quadro muito diferente. Todos foram feitos um com Cristo e possuem a vida de Deus residente neles. Todo crente nascido de novo é ungido, e todos nós temos um chamado maravilhoso de Deus em nossas vidas. Quer sejamos um jogador de futebol, uma dona de casa, um professor, um executivo, um zelador, um pastor, todos somos chamados e temos a oportunidade de representar Cristo e desfrutar dele no lugar onde fomos colocados. Este é o tipo de pensamento que destrói completamente a visão de que cada crente é um ministro. Se somente pastores são verdadeiramente ministros, então voltamos ao clericalismo.
precisamos sustentar a verdade de que todos nós somos chamados por Deus para servi-lo, no lugar onde trabalhamos, no que apenas aparentemente é um trabalho secular. O quinto exemplo. No Velho Testamento, Deus habitava em um templo feito por mãos humanas, mas no Novo Testamento nós somos o templo de Deus. Precisamos de templos para servir a Deus? Estritamente falando, o cristianismo não possui edifícios, nem templos. O judaísmo tinha um templo, nós não os temos mais. Se voltarmos a estabelecer prédios como templos, incorreremos em um retrocesso ao Velho Testamento. Como podemos ver em Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Precisamos entender que somos o templo de Deus e que Deus não habita em prédios. Nós somos sua morada. Deus não mora no prédio da igreja. Quando você vai embora depois do culto, ele o acompanha. Ele habita em você, porque sagrado é você. E se você está cheio de Deus, aonde você for, torna-se sagrado também. Somos o seu templo e o carregamos dentro de nós. Onde nós pisamos, Deus finca suas pegadas aonde nós chegamos. Deus chega junto. Para nós, o prédio é apenas um lugar de treinamento e celebração. A vida normal da igreja acontece em outros lugares, em nosso dia a dia. Apesar de, no Velho Testamento, Deus habitar num templo, isso já não acontece no Novo Testamento. Hoje nós somos o seu templo, e é em nós que ele habita. Assim, biblicamente falando, a igreja do Novo Testamento possui um lugar de reunião, mas não possui templos. O sexto exemplo. No Velho Testamento, o crente confiava em rituais exteriores, mas hoje o cristianismo é algo interior e espiritual que procede do coração. O cristianismo é algo exterior ou interior? Ainda hoje, muitos procuram introduzir práticas e cerimônias exteriores na vida cristã. Em nosso país, tornou-se comum os objetos abençoados, como flores, azeite, moedas, etc. Esse é o maior sinal de decadência espiritual, pois esses mesmos acessórios tornaram-se parte do catolicismo na Idade Média. No catolicismo, a oração é um incenso, a bênção é uma água benzida, o arrependimento é a cinza na testa. E vai por aí uma linha bem extensa de coisas exteriores. Infelizmente, temos um grande número de evangélicos seguindo pelo mesmo caminho. Estão voltando ao Velho Testamento. Os judaizantes encontravam-se em uma coisa exterior. Os judaizantes concentravam-se em uma coisa exterior, a circuncisão, e faziam disso a base da fé. Paulo, porém, mostra que as coisas exteriores não nos definem. Ele diz que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que realmente importa é o novo nascimento. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 14 e 15, nós vemos assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O homem natural sempre recusa o que é interior e espiritual e procura uma religião cheia de cerimônias externas. Ele faz isso porque a religião exterior é muito mais fácil e cômoda, pois participar da cerimônia não exige fé e nem mudança de coração. Não estou dizendo que o exterior e o físico não tenham lugar na vida da igreja. Eles existem, mas apenas como sinal visível de uma realidade interior e espiritual. Tudo que é espiritual inevitavelmente terá uma realidade exterior, mas nem tudo o que é exterior possui realidade. O batismo é um exemplo disso.
ele é equivalente à circuncisão no Novo Testamento, mas precisamos ser cuidadosos para não enfatizarmos exageradamente o batismo, colocando-o como meio de salvação. O batismo é uma cerimônia que apenas tem valor se houver a realidade interior do novo nascimento. O sétimo exemplo. O Velho Testamento era caracterizado pelo que o homem poderia fazer para Deus, mas o Novo Testamento é uma questão do que ele fez por nós. Qual é o verdadeiro arrependimento? O autor de Hebreus nos diz que o verdadeiro arrependimento é de obras mortas. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O que são obras mortas? Muitos pensam que se trata do pecado em que vivíamos, mas a verdade é que as obras mortas são aquelas obras que fazíamos com o intuito de ganhar a nossa salvação. Era a mentalidade antiga da barganha com Deus. Precisamos viver constantemente debaixo da verdade do Novo Testamento. Não é o que eu faço para Ele, mas o que Ele fez por mim. Não apenas a salvação, mas toda a vida cristã é baseada nessa verdade. Toda religião ensina que a salvação depende de obras humanas. Todas elas ensinam que devemos merecer o favor de Deus através de nossas boas obras. Por causa disso, todo religioso é hipócrita, pois ele sabe que não consegue agradar a Deus com as suas obras, mas mesmo assim insiste neste caminho. A cruz de Cristo anula nossas obras humanas. E o que há na cruz de Cristo que enraivece o mundo e o leva a perseguir aqueles que a pregam? Cristo morreu na cruz por nós, pecadores, fazendo-se maldição em nosso lugar. Em Gálatas 3,13 nós vemos isso. Dessa forma, a cruz nos diz algumas verdades muito desagradáveis acerca de nós mesmos. A cruz mostra que somos pecadores, que estamos sob a maldição da lei de Deus e não podemos nos salvar por nós mesmos. Paulo mostra que, se houvesse possibilidade de sermos salvos pelas nossas boas obras, certamente a cruz nunca teria acontecido. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Cada homem que olhar para a cruz ouvirá Cristo dizendo: eu estou aqui por sua causa. É o seu pecado que estou assumindo. É a sua maldição que estou sofrendo. É a sua dívida que estou pagando. É a sua morte que estou morrendo. A cruz nos coloca na posição correta. Ela provoca uma grande ferida no orgulho humano. A cruz é a prova divina de que somos maus e merecedores do inferno. Ela mostra o imenso amor de Deus e prova que toda a obra de salvação é feita por Ele. Não sofreremos perseguição e oposição se pregarmos bons princípios espirituais ou alto padrão moral do cristianismo. O mundo não se importa com isso, mas se falarmos de Cristo crucificado e da sua graça, sofreremos perseguição. A graça anula as assim chamadas boas obras e a cruz destrói o orgulho humano. Por causa disso, o mundo sempre resistirá à mensagem da cruz. Ok, amados, assim concluímos o capítulo 5. Eu acho que aqui a gente teve mais revelação aí do que realmente é o viver na graça, do que realmente é importante para nós, né? E como devemos entender o que é hoje, né? Nós que temos uma nova vida, uma vida em Cristo, né? Que nós não vamos até Ele. Ele que veio em nós, Ele vive em nós. Esse entendimento que nós temos que ter, essa fé e essa crença, que por onde nós estamos, Ele está indo com nós, pois Ele habita em nós. Amém, amados? Eu espero que esses vídeos aí estejam
revelando alguma coisa na vida dos irmãos, trazendo transformação, pois quando nós falamos da palavra de Deus ou do que Deus propõe para nós, a gente se eleva espiritualmente, porque é Ele que está nos transformando e não nós nos transformando. Amém? Fiquem todos com Deus, até amanhã, e vou fazer uma brincadeirinha aqui para ver se vocês estão vendo o vídeo até o final. Então, quem ver o vídeo até o final e responder para mim ou me falar, olha, eu assisti o vídeo até o final, eu quero o meu brinde, tá? Então, quem me chamar aí falando que ouviu isso, por isso vai comentar, eu vou dar o brinde, tá? Então fala que assistiu o vídeo da 7ª oração até o final, eu quero o meu brinde. Aí eu vou dar um brinde para os amados aí que me chamarem, ok? Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.